Sabe aquela turminha que se apresenta ou se identifica como missionário, como pregador, mas é específico de um grupo? Só criança, só adolescente, só velho, só ex-drogados, só no terminal de ônibus, enfim. E eu quero comentar desse tipo de pregador ou de missionário e qual que é a minha avaliação desse tipo de atitude. Agora, vai um alerta, só comenta o vídeo depois de assistir tudo. Eu sei que é delicado, eu preciso generalizar para comentar o assunto, então vamos com calma. Se comentar o vídeo sem assistir tudo, não reclama da má resposta que eu vou te dar aqui no comentário, tá bom? Politicamente correto, eu nunca fui. Eu sou biblicamente correto. Vamos lá. É comum que cada pessoa sinta simpatia por alguma área específica dentro da sua igreja, do seu ministério. Eu mesmo nunca me identifiquei muito com o trabalho com crianças. Eu confesso que eu sou um teólogo de gabinete, eu sou esse cara que passa ali um mês inteiro estudando 2, 3 versículos bíblicos. Enfim, esse é um talento que eu tenho, tá? Mas uma vez que eu me identifico como um teólogo de gabinete, como aquele cara mais preocupado com a relevância acadêmica do que fala, com compreender pormenores da teologia, que para muita gente é no máximo curiosidade, para mim é o café da manhã, almoço e janta, eu não posso ignorar, por exemplo, o trabalho do missionário no campo missionário, uma vez que esse trabalho de ir até as pessoas não evangelizadas e evangelizá-las, muitas vezes indo até para outros países onde ainda não existem cristãos ou há perseguição ao cristianismo e está lá o missionário. Eu não posso ignorar. Não é porque eu sou da música que eu vou pensar que quem trabalha com crianças é menor ou menos importante que eu. Ok, mas eu penso da seguinte forma: eu, enquanto cristão evangélico, o meu papel é ser igreja e não somente ser membro de uma denominação, de uma congregação, uma igreja local, como muita gente gosta de falar. Porque afinal de contas eu estou aqui para servir a Cristo e eu sirvo aos meus irmãos da minha congregação. Então, onde houver a necessidade, é lá que eu vou servir. Seja com música, seja com limpeza do templo, seja visitando alguém, ajudando com a cesta básica, ajudando o irmão lá a arrumar um emprego. Quem aqui nunca ajudou um irmão seu de igreja com a cesta básica, com ajudar na mudança, com pregar para ele, com aconselhamento, com indicação para um emprego? Nós somos uma comunidade que tem problemas diversos, precisamos de soluções diversas. Ok. Mas tem um perfil que me assusta muito. Assusta, essa é a palavra. Que é aquela pessoa que se identifica com um grupo específico, atua nesse grupo e normalmente fala mal dos outros. O perfil mais comum que eu vejo é com excluídos. Não sei se excluídos é a melhor palavra, mas, por exemplo, com ex-drogados, com moradores de rua. É muito comum você encontrar pessoas que não têm nenhuma atividade ministerial na sua igreja local, muitas vezes nem é membro de igreja nenhuma, mas tem ali um trabalho com ex-usuários de droga, com moradores de rua e com pessoas assim à margem, né, da nossa sociedade. Apesar de eu respeitar profundamente o trabalho que essas pessoas fazem, eu fico preocupado quando essa pessoa só trabalha ali. O resumo da sua ação ministerial é pregar para mendigos, para moradores de rua, para pessoas extremamente pobres, para ex-drogados, e só fica ali. Aí quando você pergunta para essa pessoa de qual igreja ela é, a resposta muitas vezes é: ah não, eu já abri mão do sistema religioso, não, eu já abri mão daquela empresa, igreja, não faço mais parte daquele lugar, Deus não está lá. Deus me chamou para ficar aqui no meio dos pobres, Deus me tirou das drogas para eu vir aqui e pregar para os drogados. E tá. O que eu penso disso, tá? Viver em comunidade, viver numa igreja local, requer tolerância, requer perdão, requer você muitas vezes fazer o que não está tão à vontade para que você possa viver em comunidade. Por exemplo, vamos nos reunir para o culto público. Pessoal, se todo mundo quiser fazer o que quer no culto, vira uma bagunça. Então a gente elege uma liderança que vai escolher quem vai fazer o que naquele dia, se eu vou ler a Bíblia, se eu vou orar, se eu vou só assistir, se eu vou trabalhar,
em alguma coisa na igreja. Imagina um culto público em que você tem lá 10, 20 pessoas dando palpite ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo fala no Novo Testamento para que haja ordem e decência no culto. Muitas vezes eu sou do louvor e eu canto uma música que eu não gosto tanto, mas tem uns irmãos lá que gostam, pediu para cantar aquela música. Talvez eu acho que o culto em outro horário é melhor, mas a maioria dos irmãos preferem um outro horário e eu vou no horário da maioria. Então, conviver em comunidade requer isso. Outra coisa que requer disciplina, requer mudança de vida, mudança de comportamento. É isso mesmo. Todo mundo repete a mesma conversa. Ah, Jesus manda vir a mim como você está. Ok. Mas onde está escrito na Bíblia que venha como está e permaneça como está? Se aquela pessoa que usa roupa depravada, mostrando detalhes do corpo mais sensuais, ela vem para a igreja, qual é a base bíblica para que ela continue tendo este comportamento? Quem fala gírias, e muitas das gírias são palavrões, será que Deus quer que você continue com essas gírias e com esses palavrões? Será? Não é? A Bíblia não diz: quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. E fale a verdade. A Bíblia não fala isso. Então a Bíblia fala de mudança de caráter e a Bíblia fala de ter uma nova vida em Cristo. Eu disse isso numa pregação, nem percebi, depois ouvindo a gravação, fiz questão de memorizar. Jesus te chamou para viver uma nova vida e não viver a versão gospel da sua vida antiga. E é o que muita gente faz. Esse tipo de pessoa que não quer mudar de vida, que não quer se disciplinar, que não quer se adequar a um padrão social, ético, respeitável, ele muitas vezes se reveste dessa reclamação de que é uma instituição, que é um sistema religioso e que isso aqui é coisa de homens e não consegue se enquadrar em nenhuma igreja. Curiosamente, se converteu lá, ouviu a pregação lá, percebeu que Deus tem um ministério para você. Quando esse ministério começou a se desenvolver, você de repente percebe que aquela igreja não serve para você e não serve para ninguém. Eu tenho uma guerra contínua com alguns desigrejados aqui no YouTube. Mas voltando para o tema. E aí a pessoa começa a falar mal da igreja que o acolheu um dia, que é canal de salvação para tantas pessoas. E aí, mas a pessoa tem lá um ministério e ele começa então a pregar de onde ele veio. Mendigos, moradores de rua, pessoas marginalizadas, ex-usuários de droga, muitas vezes usuários de droga. Aí qual que é a questão? Não, Deus me tirou das drogas para pregar para as drogas. Beleza, concordo com você. Mas qual que é o meu medo? Tá? Qual que é a minha preocupação? É que esta pessoa não está tendo uma real mudança de vida. Não está tendo mudança de caráter, mudança de comportamento. Não está tendo uma vida transformada que representa ou que deixa claro a transformação interna que Deus fez na vida dele. Está lembrado de Zaqueu? Subiu na árvore para ver Jesus, e aí Jesus fala: hoje veio salvação para sua casa. Lembra dessa história? Zaqueu fala para Jesus que ele vai devolver o que ele tinha pegado dos outros, o que ele roubou, o que ele pegou indevidamente, ele ia restituir 4 vezes mais. Ou seja, teve mudança de vida, mudança de caráter, e isso tem demonstração. Isso tem demonstração no comportamento. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela tinha uma vida antes de se converter, um tipo de roupa, um tipo de linguagem, tá? Uma moral, vamos falar assim. Se converte a Cristo, mesma roupa, mesma linguagem, mesma moral, e agora acrescentou falar mal da igreja organizada, aquela em que ele se converteu. E aí ele volta a pregar para essas pessoas. Qual que é a minha impressão? Eu posso estar muito errado aqui. É que essa pessoa não passou por uma conversão genuína. Ela não consegue viver em sociedade, não consegue obedecer à liderança, não consegue viver sobre regras de comportamento em sociedade. E aí ela volta para um lugar onde ela não precisa seguir essas ordens. E aí vai lá pregar para mendigo, pregar para morador de rua e vai falar mal da igreja. Qual que é a questão? É que perto dos irmãos da igreja,
você parece um rebelde. Da sua boca só sai palavrão e gíria. E aí os irmãos te cobram mudança de comportamento, porque todo mundo que está lá mudou o comportamento. E aí para onde é que você vai? Vai andar no meio dos drogados. Porque lá quando você fala gíria, eles não falam nada. Quando você fala palavrão, eles não falam nada. Quando você se veste daquela roupa que você tem, que qualquer senhorinha, quando se cruzar com você pela rua, vai ter medo. Ah, Ricardo é preconceituoso. Gente, para com esse discurso mimimi aqui. Quantas vezes você não olhou para uma pessoa e teve medo dela por causa da roupa medonha que a pessoa usava? Não estou tentando criar uma caricatura aqui, mas vamos colocar os pingos nos is, poxa. Coloca os pingos nos is. E aí, nessa hora, a pessoa só se sente à vontade, só se sente bem no meio dessas pessoas. Mas pode observar que, curiosamente, não tem conversão. O ex-drogado, talvez que ainda usa droga, o morador de rua, senta ali, ouve a pregação, mas não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, não tem mudança de comportamento, não tem história de sucesso, não tem história de reconciliação, não tem história de nada. Sabe por quê? Porque o próprio pregador nunca recebeu essa transformação na própria vida. Nunca. E aí ele está pregando para as pessoas e não tem fruto esse ministério. Tem o fruto na pregação em si, tá? A pregação em si, ela é a mensagem da salvação, mas parece que atinge superficialmente o coração dessa pessoa. E eu vejo isso em vários perfis. Eu vejo gente que prega para jovem. Eu sou um pregador de jovens. Camarada tem 60 anos de idade, netos, e eu prego para jovem, porque eu sou jovem, tenho uma mente jovem. Jesus me chamou para pregar para o jovem. Mas é porque gosta de falar palavrão, gosta de vestir igual criança, gosta de falar gíria. E aí, quando você fala gíria perto de alguém de 60 anos de idade, ele te olha torto. Assim, essa boca aí tem que lavar. Porque quem é cristão tem que ter um linguajar de quem é cristão. Ou por acaso Jesus falava gíria? Pedro, Paulo, João, Tiago falava gíria? Ah, Moisés falava gíria? Tá bom. Expressão idiomática, a gente pode até talvez encontrar um ou outro nas escrituras, mas gíria, palavrão, nós não encontramos. Aliás, eu encontro a Bíblia dizendo para não sair da nossa boca a palavra torpe. Tá? A questão é, perto dos adolescentes, eu falo palavrão. Nossa, que legal, ele é um pregador bom, ele fala palavrão. Ele fala é nóis, ele dá Hadouken. Ele fala meu irmão. Só que quando é com um par dele, que tem a mesma idade, que está vivendo o mesmo tempo de vida, essa pessoa não tem nada para oferecer. E aí eu fico pensando, se isso é somente um ministério, ou se a pessoa está tentando tapar a sua incapacidade de converter, de conviver em sociedade, de viver bem com os demais, e colocando a culpa nisso nas outras pessoas. O filósofo Sartre não disse isso? O inferno são os outros? Observa que essas pessoas nunca têm problemas, elas sempre são perfeitas. E o problema está sempre nos outros. Eu admirava muito um palhaço e eu gostava do ministério dele. Trabalhava com drogados, com crianças, até eu conhecer o cara. Ele já passou por umas 12 ou 15 igrejas. Em nenhuma ele deu certo. Em todos, o sistema religioso não aceitou ele. Por fim, eu soube que nem a esposa aceitou ele em casa mais. Aí agora nenhuma igreja que ele conhece quer ele, nem a própria esposa quer, e ele continua lá pregando para drogado, morador de rua, mendigo, e colocando a culpa no sistema religioso. E eu sei muita coisa podre dele que não gostaria de saber, mas acabei sabendo. Mas enfim... Então eu fico muito preocupado com esse tipo de perfil. Se você chegou até aqui assistindo esse vídeo, talvez você identificou alguém. Conversa com essa pessoa, tenta saber das motivações dela e muito cuidado. Muito cuidado. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Nem todo mundo que abre a boca e fala Deus, Jesus, Cristo, até carrega a Bíblia, é um profeta de verdade. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia fala dos falsos profetas. No Novo Testamento, o apóstolo João chega a chamar de inimigos de Cristo. Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento,
Tiago fala daqueles que são como rochas submersas. Né? Você olha para a praia assim, não vê nada, quando coloca o barco lá, bate nas pedras que está bem em cima, quase saindo da água. São as rochas submersas. Tiago alerta esses falsos profetas. Judas, penúltimo livro da Bíblia, ele começa o livro, um livro de um capítulo só, você consegue ler aqui em 1 minuto, 2 minutos, se você pegar sua Bíblia agora. Ele começa dizendo que entre nós surgiram falsos mestres. E ele tinha que alertar a igreja desses falsos mestres. Gente, no Antigo Testamento tinha falso profeta, nos tempos de Paulo tinha falso pregador, a Bíblia está cheio de alerta quanto a eles nos nossos dias. Não é possível que com os apóstolos vivos tinha falso profeta e hoje não tenha. Então, eu tenho muito medo disso. Se por acaso você identificou e recebeu um desses na sua igreja, não expulsa, mantém ele lá, prega para ele, ora por ele, aconselha, mas fica de olho, porque talvez você tenha alguém ali machucado, precisando de conversão. E apesar de se declarar parte da igreja, fala paz do Senhor, paz de Deus, paz de Cristo, graça e a paz e a graça, fala tudo, mas a conversão lá no íntimo ainda não aconteceu. De qualquer forma, você não deve desanimar. É seu papel ajudar essa pessoa. Pega na mão dela, ora por ela, aconselha, acompanha, e Deus vai dar a graça para todos vocês. Se eu te ofendi, me desculpe, mas apesar dessa carinha aqui de 18 anos, eu não tenho 18 anos faz tempo, tá? E eu já tive muitos problemas com esse perfil de pregador que eu comentei nesse vídeo. E eu continuo amando, lutando e pregando para ver se essa pessoa se converte a Cristo e ela seja um exemplo para todos. Tá? Como Paulo diz para Timóteo, para que ele seja um exemplo para os crentes e não somente um exemplo para o mundo. Tá? Às vezes a gente é um exemplo para as pessoas do mundo, mas dentro da igreja eu não sou um exemplo. Por quê? Comparado você com a igreja, o seu padrão moral deixa a desejar. Comparado com o mundo, o seu está ótimo. E aí a pessoa sai da igreja, se torna um desigrejado muitas vezes e começa a se comparar só com o mundo. Só que nivelar por baixo, eu acho que esse não é o caminho. Então, ande com Cristo, se converta, ande com Ele. Que Deus te abençoe muito e eu espero que você fique de olho nesse comportamento. Continue orando, continue esperando em Deus e Ele vai te dar a graça maior.